Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdias, pela graça do sacramento do batismo, nós todos recebemos o dom de uma linda vocação, a vocação de discípulos e discípulas de Jesus. E nesse discipulado, na graça do seguimento de Jesus, é muito importante ter presente as práticas de piedade, as práticas penitenciais, as práticas ascéticas que o próprio Jesus nos ensina com o Evangelho de hoje. Nesse trecho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, estamos no contexto do Sermão da Montanha. Jesus deixa claro que para sermos seus discípulos, é preciso colocar em prática essa vida de penitência, essa vida piedosa, essa vida ascética, a ascese, tão importante na caminhada cristã, que nos ajuda na fidelidade a Jesus, na fidelidade do compromisso com o reino de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus coloca em destaque a importância da esmola, a importância da oração, a importância do jejum. Práticas penitenciais, práticas ascéticas que nos ajudam no seguimento de Jesus, que nos ajudam nesse processo contínuo de conversão a Deus, de conversão ao amor a Deus, de conversão ao amor ao próximo. Pela oração, nós
rezamos a Deus, nós buscamos a Deus, dialogamos com Deus, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida para realizar a vontade do Senhor. Pela esmola, o nosso amor a Deus se traduz em forma de amor ao próximo, ajudar os irmãos e irmãs mais necessitados, não somente com os bens materiais. Por isso que a igreja nos ensina que devemos ajudar os nossos irmãos e irmãs com obras de misericórdia, obras materiais, mas também obras espirituais. Quando nós, por exemplo, ensinamos as verdades da fé, quando nós, por exemplo, dedicamos um tempo para ensinar a doutrina da igreja, a catequese, a doutrina cristã, isso é uma obra de misericórdia muito importante às pessoas que necessitam. Portanto, a esmola é uma forma de nós praticarmos a caridade com o próximo. Obras de misericórdia, sejam elas corporais, sejam elas espirituais. E, por fim, o jejum. Uma forma de nós rezarmos com o nosso corpo, uma forma de nós proclamarmos o senhorio de Deus em relação ao nosso corpo, porque muito mais do que a necessidade de alimento, nós temos a necessidade de Deus. Mas também o jejum, ele deve nos motivar a essa solidariedade de amor para com os irmãos e irmãs que passam necessidade, irmãos e irmãs que não têm o que comer, irmãos e irmãs que não têm uma vida digna de filhos e filhas de Deus. O jejum deve nos comprometer para que também a sociedade na qual nós vivemos, ela não seja indiferente aos mais necessitados, ela não seja indiferente a tantos irmãos e irmãs que, por vários motivos, não têm uma vida digna para viver. De todos os modos, irmãos e irmãs, essas práticas penitenciais, essa vida ascética, deve nos ajudar para que sigamos Jesus, para que nós testemunhemos o Senhor Jesus no mundo em que vivemos. Pela graça do batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes com Cristo, profetas como Jesus, para participarmos da realeza, eu diria, do senhorio de Jesus. E um senhorio que Jesus realizou em termos de serviço. Porque no reino de Jesus, reinar é servir. Pelo batismo, nós participamos do sacerdócio real de Cristo. Nós participamos do sacerdócio profético de Cristo. Nós participamos desse sacerdócio de quem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Por isso, nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do segundo livro dos Reis, esse momento em que o profeta Eliseu, ele pede a Elias que foi um mestre espiritual, um mestre da profecia, da missão profética para Eliseu. Então o próprio Eliseu pede a Elias, esse pai espiritual, a graça de possuir uma dupla porção do espírito profético que animava Elias, que fazia com que Elias fosse fiel ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E assim acontece. Eliseu recebe essa porção dobrada do Espírito e dá continuidade à missão profética realizada até então por Elias. Da mesma forma, irmãos e irmãs, pela graça do batismo, nós recebemos essa missão profética, participando do profetismo de Cristo. E para que nós sejamos fiéis a essa vocação profética, para que nós possamos fazer valer esse dom profético que recebemos no batismo, como é importante
a vida ascética, as práticas de piedade, as práticas penitenciais que Jesus nos ensinou no Evangelho. A oração, a esmola, o jejum. Peçamos a Deus que, pela sua graça nesta Eucaristia, renove em nós o dom do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude na fidelidade a Jesus, no testemunho profético no mundo em que vivemos, que tanto precisa do reino de Deus. Peçamos a Deus essa graça, rezando uns pelos outros, pela graça da Eucaristia que nos reúne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.